galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa Convida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas, atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Como é que surgiu essa pesquisa? Tá, então vou tentar ser um pouquinho mais breve, mais objetivo. É o seguinte, o pessoal escrevia sobre isso do hemisfério norte, e uma das grandes questões do encarceramento é que no final da década de 70 do século XX e aí para em diante, as leis começaram a ficar muito severas, e principalmente no common law, onde o juiz as penas eram indeterminadas, o juiz foi perdendo a discricionariedade. Então a lei foi obrigando o juiz a ser mais duro. E quando eu venho transpondo isso para o Brasil, isso na verdade não aconteceu no Brasil. Nós tivemos a lei dos crimes hediondos, é verdade, que ela obrigou a ficar as penas mais severas, enfim, mas nós tínhamos a possibilidade, os juízes tinham, e eu exercitei essa possibilidade, de dizer controle difuso de constitucionalidade e falar, isso aqui é inconstitucional, não vou usar. A grande maioria dos juízes usaram. O Supremo demorou 15 anos e em algum momento ele chegou e falou, não, isso aqui é inconstitucional mesmo, tá? Tirou isso aqui. Depois veio a lei de drogas e aumentou a discricionariedade do juiz. Ele tinha mecanismos para reduzir o encarceramento do microtraficante. E o que ele fez, o juiz? Ele resistiu a esses mecanismos, resistiu à lei e resistiu às mudanças do Supremo, às determinações do Supremo. É isso que eu vejo na pesquisa. E eu fui buscar um aporte teórico para tentar entender por que o juiz fazia isso. Mas não dá para a gente dizer, olha, nós não temos responsabilidade no encarceramento. Nós temos, sim, responsabilidade no encarceramento e ela é grande. Maravilha. Deixa eu só dar um alô aqui para o Rubens Casara, que está aqui assistindo a gente. Rubens, fui estagiária dele, aprendi bastante com ele. Que legal, que legal. Grande cara. Rubens, abração. Tô morrendo de saudade, Rubens. Ó. Não é? Foi aniversário dele há pouco tempo. Eu não vejo esse cara há mais de um ano. Aí. Nunca deu certo aí. Tô só esperando acabar a pandemia aí. Isso aí. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta, na verdade, com relação à criminologia, né? Que você trabalha bem no começo do livro, né? E aí você analisou sentenças de 315 municípios e você viu que na maioria deles as sentenças elas se originaram, na verdade, de um APF, de uma prisão em flagrante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da seletividade penal. Verdade. Isso aqui é um ponto central do estudo, do que a gente vê, a avaliação que eu tive. Eu trabalhei mais de 20 anos como juiz criminal e, portanto, a gente tinha essa sensação de que quase tudo que vinha era da Polícia Militar, flagrante da Polícia Militar. E ao pegar 800 sentenças de 300 municípios diferentes em 8 estados, eu pude concluir de verdade que era isso mesmo, ou seja, só em 11% dos casos é que a gente tinha uma investigação prévia, ou seja, com mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, investigação de verdade. E mesmo que os estados tenham seus departamentos de narcóticos, seus DENARCs, enfim, mesmo assim, o grosso das prisões continua sendo de prisão pela Polícia Militar. E óbvio, quando você vai escolher as pessoas a serem fiscalizadas na rua, é evidente que o monstro da seletividade vem com tudo, né? Porque na rua você aborda mais o jovem do que o velho, mais a periferia do que o centro, e mais o negro, o preto e o pardo do que o branco. Não foi a minha pesquisa que diz isso, mas outras pesquisas apontam isso. Eu acho engraçado, às vezes eu falo quando o pessoal comenta, não sei se vocês viram aquele filme O Lobo de Wall Street. Eu vi o filme e confesso que eu fiquei estupefato assim, de saber o quanto se consome de droga, porque aquilo é um romanceado, mas é a biografia do cara, né, do Belfort. O quanto se consome de droga no mercado financeiro. Há uma cena interessante que o fulano começa a trabalhar lá, vai falar com o chefe dele e tal, que é o Matthew McConaughey, né? E ele fala, e no meio de um restaurante chique, o cara começa a cheirar cocaína e fala, mas cara, você vai usar isso
para trabalhar, eu só trabalho com isso. Mas, no entanto, as prisões vêm da Cracolândia, não vêm de Wall Street. Né? Por quê? Porque os caras vão olhar na rua, não vão olhar. Não vem das. Ah, mas não tem prisão na rave. Tem prisão na rave, mas ela é irrisória perto do geral. Então, quem escreveu muito sobre isso foi a Michelle Alexander, um livro que eu sugiro para vocês, A Nova Segregação, muito bom. E ela mostra isso claramente. Que ela fala assim, a tese dela é a seguinte: o grande encarceramento é a continuação da segregação por outros meios mais eficientes, ela fala. Há mais negros enclausurados agora do que na época da escravidão. E ela fala, aí por que é mais negros? Porque é mais fácil entrar nos guetos do que entrar nos bairros, nos condomínios, porque as pessoas vão mais na rua do que nas empresas, as pessoas param mais os negros do que param os brancos por uma questão de racismo estrutural, e por aí vai. Então, assim, esse escândalo de 90% de flagrante, 10% de investigação, coloca nu toda a seletividade do sistema. Eu achei muito legal também uma pergunta que fizeram aqui, bem interessante, sobre a lei de drogas e essa diferenciação, né, de enquadrar no uso ou no tráfico, né? A pergunta da menina foi, como é que a gente pode diferenciar o uso do tráfico? Porque na lei de drogas você tem os critérios, quantidade, local de apreensão, enfim. Só que eles são todos subjetivos. Como é que a pessoa, na hora, né, por exemplo, o policial que está abordando, o juiz que vai sentenciar, o que de fato vai determinar isso? Bom, tem aquela piada, aquele meme, né, que o fulano pega aquela paleta de cores, né, e fala assim, quanto mais escuro, mais tráfico, quanto mais claro, mais uso. Mas o fato é o seguinte, nós não temos um padrão, por exemplo, volume de droga. O volume de droga pode indicar uma coisa ou outra. Por que eu falo que vão pensar no volume de droga? Porque como você não tem muita investigação, você não tem muito como saber as outras coisas. Veja, a apreensão de dinheiro é irrisória. A média que eu fiz aí era R$260 por pessoa. Isso contando, muitos são apreendidos sem dinheiro nenhum. Então, assim, o volume acaba sendo um elemento por falta de investigação. Agora, não tem critério, não há critério. E eu mostro que não há critério, porque inúmeros casos com quantias irrisórias, né? Por exemplo, do caso do crack, 1/4 das prisões, ou seja, 25%, 24%, são feitos de 0 a 5 gramas de crack. E não estou falando de porte para uso, eu só peguei sentença de tráfico. Né? Então, assim, você vai ver as fundamentações, se embora a quantia não seja vultuosa, mas 1,80 gramas, não sei o que, 4 gramas. E aí tem uma das sentenças que eu peguei, por exemplo, o fulano é encontrado com 11 petecas de crack. E aí o juiz fala assim, é óbvio que isso não pode servir, é quantidade demais para um viciado. Eu fico perguntando, como é que ele sabe disso? Eu não sei, porque eu não uso crack, não sei quanto é que não tenho uma pessoa próxima que é viciada em crack para me dizer, olha, eu uso tal, não sei. O que a gente tem que fazer nesses casos? Ou eu vou buscar um repertório científico, ou eu na dúvida, eu tenho que jogar para baixo, né? E repertório científico eu anotei. Em 800 sentenças, eu achei em 11 referências a questões médicas, ou seja, praticamente nenhuma. E depois, fazendo a tese, eu até fui ler o livro do Rafael Strano, que é um cara legal para você conversar também, foi defensor, diretor da Escola de Defensoria, e ele fez um livro sobre o crack. E ele cita uma pesquisa onde fala, no Brasil, o viciado usa uma média de 12 pedras de crack. Fala, então tá errado, olha aí. A fundamentação que o juiz usou para caracterizar o tráfico já tá errado, tá por fora, porque ele é um dado que ele não tinha, ele usou um senso comum. Era muito comum quando eu fazia audiência, o promotor falava assim, isso aqui dá para fazer não sei quantos cigarros, isso aqui dá para fazer não sei lá. Tá. Eu falei, cara, como é que você sabe isso aqui? Qual é o teu fundamento? Não, isso que eu vejo. A gente joga muito no senso comum, mas tem uma coisa muito interessante que eu flagrei e que quando eu falo nas palestras as pessoas riem muito, que é o fato de há várias fundamentações de juiz dizendo o seguinte, olha, quando o traficante hoje leva pouca droga, porque se ele for preso, ele quer
tentar desclassificar. Então, hoje, o traficante tem mais tecnologia, hoje ele faz isso. Então é o seguinte, se você encontrou com muita droga, é tráfico. E comprou com a droga, é mais tráfico ainda, porque é um traficante inteligente que já tentou desviar. O grande problema é quando o juiz parte para a decisão já ciente do que ele vai fazer. Então, você sabe que eu conversei exatamente com isso, sobre isso com o Valois, né, há um tempo atrás. Com esse estigma, então, esse labeling que já vai a pessoa para a sentença, né? Então, eu vi as sentenças que você colocou aqui, os trechos, e o juiz parece que ele escolhe uma fundamentação que ele quer, né? E ele nem é amparado, às vezes, no manual, ele, às vezes, pegou em Wikipedia informações, simplesmente para colocar realmente a sentença condenatória, né? Isso é muito louco. Como é que a pessoa já chega lá condenada? Eu vou mostrar duas questões. Esse já é o aporte teórico. Porque, veja, eu comecei a pegar sentenças. Aí o que me chamou a atenção são duas contradições que me chamaram a atenção, e a partir daí eu fui para a teoria, para tentar entender. A primeira das contradições é que tinham casos muito simples. O grosso são casos simples, que o que eu chamo de casos simples? Pouca coautoria, um réu em mais de 70% dos processos, quase não tem arma, menos de 7% prisão com arma, volume de droga relativamente pequeno, volume de dinheiro pequeno, investigação pequena, ou seja, casos muito pequenos. E, no entanto, as penas, ou lá, a pena está lá em cima, ou se não está lá a pena em cima, está o regime lá em cima, que é o regime fechado. Eu falei, o que está fazendo o juiz com casos pequenos fazer uma pena tão alta? E aí eu começo a entender o seguinte, que o juiz acha que o tráfico de drogas é, digamos assim, o crime mais odiento, mais odioso, que põe a sociedade em risco, a humanidade em perigo, etc. e tal. Pandemia perto disso é nada. Isso aqui não vale nada. Aí eu tenho a segunda contradição. Se é verdade que a droga é tão severa, tão fundamental, tão pivô da humanidade, como é que você prepara uma polícia que não investiga e uma prova tão frágil para fazer isso? Aí que eu fui pesquisar, aí tive que sair do direito, né? Tem que ir na criminologia, na sociologia, para tentar entender. Mas depois eu falo um pouco mais. A Cristiana Cordeiro está aqui assistindo a gente também. Um beijo, Oi, Cris. Grande juíza aqui também no Rio. Já vou responder para ela. Foi disso, 2 anos. Foi foi segundo semestre de 2013 até o primeiro semestre de 2015. Foram 2 anos. Eu peguei só 8 estados, então, Cris, não peguei sentenças do Rio de Janeiro. Por que você não pegou Rio de Janeiro? Não peguei Rio de Janeiro porque eu não conseguia acessar sentenças no Rio de Janeiro pela internet. Eu não posso pegar repertório que eles me escolhem, tenho que poder pegar o que vem total. E eu não achei como fazer isso no Rio de Janeiro. Do Sudeste eu peguei São Paulo e Minas Gerais. São Paulo é muito bem organizado em relação a isso. Eu consigo localizar, falo, eu quero tráfico de droga dessa cidade desse ano. Pum, aí aparece lá. Minas Gerais, o site é um caos, mas ainda dá para escolher a cidade e tal. Outros estados, eu tive que partir para o Diário Oficial. Ctrl F, Diário Oficial, um depois de PABA, Ctrl F, tráfico, não deu certo, então vou colocar droga, não sei o que, tá, achei uma sentença, tal. Foi, em alguns estados foi bem custoso para fazer essa pesquisa. Aí, para encontrar o número do processo, aí eu vou no processo para buscar a sentença, e etc. Então, foi bem trabalhoso. Mas foi feito num intervalo de 2 anos. Mas, curiosamente, apesar de não ter feito no Rio de Janeiro, eu comparei com 2 pesquisas que enfocaram o Rio de Janeiro. Na verdade, são 3, né? Uma pesquisa da Defensoria do Rio de Janeiro, né? Que pesquisou sentenças de tráfico no Grande Rio, né? Região metropolitana. Outra pesquisa, que é uma pesquisa mais antiga, que envolveu Rio e Brasília, coordenada, salvo engano, que eu me lembro aí, pela professora Luciana Boatê. E uma terceira, que não é propriamente uma pesquisa de sentenças, mas que é de apreensão
de drogas em processos de tráfico na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, nesses 2 anos que eu avaliei. E o fato é o seguinte, deu exatamente o mesmo volume médio de droga que a gente encontrou nos outros lugares. E as sentenças, os dados da pesquisa encontrados, por exemplo, da Defensoria, são muito próximos. Nem todos batem, porque também nos estados tem uma certa diferença, mas eles se encaixam em todos os lugares. Então, assim, não houve tanto problema não ter pego do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho de um outro tópico que você fala no livro sobre mídia e populismo penal e como é que ela também influencia na criação de pânico moral e na criação também da legislação, né? Então, eu falei para você que no aporte teórico eu fui tentar encontrar mecanismos que me ajudassem a explicar tanto uma coisa quanto outra. Na verdade, acabou sendo uma pesquisa como é que fala? Uma pesquisa macro, e essa se baseou em revisão de literatura, o que determina o grande encarceramento, e uma pesquisa micro, que é de sentenças. E aí eu fui tentar entender onde elas se ligavam uma com a outra. E eu encontrei 2 conceitos que me ajudaram muito a entender. Um deles é o pânico moral, que é esse que eu te falo. O conceito foi consolidado pelo Stanley Cohen, que é um baita autor, e infelizmente não é traduzido no Brasil, que me parece, traduzido para português, me parece um grande equívoco, até porque ele continua atual, né? E ele vai explicar do pânico moral, foi a tese de dissertação de mestrado dele, lá nos anos 70, e ele vai falar de uma rixa juvenil entre grupos, os mod rockers, do litoral britânico. E ele mostra como a imprensa alardeou de uma forma tão grande, como os agentes de controle entraram nisso de uma forma tão intensa, tão exagerada, que acabou até aumentando o desvio, não diminuindo. Ou seja, eles começam a dizer uma coisa assim tão grande entre mods, rockers, você é isso, aquilo, tal, que pessoas que não faziam parte da briga entraram a fazer parte da briga a partir disso. Então ele vai mostrar essa ideia do pânico moral. E eu fui transpor essa ideia do pânico moral, vendo se eu encontrava isso nas sentenças, que é a generalização. A generalização, eu vi uma coisa impactante, né? Por que mesmo com casos pequenos, os juízes fixam penas severas? Porque tanto faz. O traficante é uma coisa só. Porque o tráfico... No fim, os juízes estão julgando não aquela pessoa na sua frente. Veja, eu peguei 80% de primários. 80% de primários. Pouca droga, pobres, etc. e tal. Pouco importa. Porque eles estão julgando pelo crime. O tráfico não merece regime que não fechado. Mas esse cara, não, é o tráfico. Isso é uma coisa típica. O Stanley Cohen vai falar isso, uma coisa típica do pânico moral, que ele usava lá a expressão do folk devils, né? O demônio popular, ou a gente usa o inimigo público, né? A partir do momento que essa pessoa tem essa figura, e é uma coisa estereotipada, generalizada, ele fala isso das crenças generalizadas, né? E muita coisa a gente vê que os juízes seguem isso, vai pegar o que diz a imprensa, o que diz não sei o que e tal. Então, essa é a construção do pânico moral, que tem muito a ver com a ideia do populismo penal, que levou uma virada punitiva e encarceramento para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Agora, havia aqui particularmente uma outra questão, que é o seguinte: como que, tendo essa coisa tão grave, a prova era tão frágil? E por que a prova é tão frágil? Porque não precisa de uma prova maior. E por que não precisa de uma prova maior? Porque o juiz coloca na mão do policial a prova. Ele praticamente terceiriza a prova ao policial. Em vários momentos, ele faz isso. Por exemplo, ele não exige mandado de busca e apreensão para ingressar na residência. De cada 6 residências onde houve ingresso, apenas uma delas tinha mandado de busca. E o primeiro a dizer que não precisa é ele mesmo. Não precisa, mandado de busca. Ou seja, ele não faz o controle disso. Na hora de ouvir os testemunhos do policial, o juiz tem fé pública. Mas não tem, existe. O policial tem fé pública. Não existe fé pública no processo penal. Você vai ter a credibilidade de cada um da sua testemunha. Na hora que o fulano fala, olha, eu sofri violência. Não, ele sempre fala isso, faz, não sei o quê, etc e tal.
e vai. Ou seja, então, assim, o que você percebe aí, e é curioso que isso aconteça num país como o Brasil, onde várias outras pesquisas que eu fui juntando aqui, uma pesquisa trabalhada aí com uma socióloga famosa, Teresa Caldeira, enfim, que as pessoas morrem de medo da polícia, as pessoas morrem de medo de ser torturadas. Inúmeras matérias de jornal falando sobre o kit flagrante, a violência policial do Brasil é regra no mundo inteiro. E como é que o juiz passa por isso? Aí eu fui utilizar um outro conceito do Stanley Cohen, que foi mais no final da vida dele que ele faz isso, que é o estado de negação. Ou seja, ele vai falar assim, se de um lado a gente tem uma série de exageros quando aquilo, digamos assim, nos assusta, de outro lado a gente vê atrocidades acontecendo no nosso nariz e a gente finge que não sabe. É que sim, a gente sabe e não sabe ao mesmo tempo. E ele vai descrever esse estado de negação e eu transpus aí para a sentença. Quer dizer, o juiz, para terceirizar a prova para o policial, o juiz brasileiro, para terceirizar a prova policial brasileiro, ele tem que estar no estado de negação. Ele tem que negar isso. Porque senão ele vai suspeitar, vai duvidar, vai pôr a prova, enfim. Mas essa entrega tão de colocar a idoneidade com uma premissa tão forte é só com o intermédio do estado de negação. Então, eu usei esses dois elementos. O pânico moral, ele tem a ver com o populismo penal, aquela que graçou pelo mundo inteiro. O estado de negação tem a ver com o nosso legado autoritário, provavelmente na América Latina também. E isso faz com que o nosso encarceramento não seja exatamente igual ao encarceramento deles, porque o nosso não parou, né? O nosso não parou. Enquanto vários outros já pararam, já regrediram, o nosso continua fortemente. Porque o juiz tem uma relação, fala assim, o juiz é da lei e da ordem. O que eu vejo no meu livro é que quando a gente trabalha com tráfico de drogas, a gente está muito mais próximo da ordem do que propriamente da lei. Olha, vamos ver aqui alguns comentários que eu achei muito legais. Olha, o Eduardo falando sobre o código de processo na periferia diferente do dos Jardins. E a Cris falando que é por isso que não há interesse no uso de câmeras fixadas no uniforme policial para registrar as ocorrências, lógico, né? Perfeito. O juiz vai dizer, não precisa, porque, veja, tem uma coletânea, são inúmeros, e vai dizer o seguinte, mas por que diabo o policial mentiria? Ele é uma pessoa idônea, ele foi contratado para esse fim. Seria um contrassenso eu duvidar da palavra dele. E só se eu imaginar que ele é um psicopata para fazer uma coisa dessa. Eu li isso, fiquei chocada com isso. E ao mesmo tempo a gente tem uma série tem vários motivos, né? Tem a questão da produtividade, né? Porque o policial tem que fazer. Eu peguei uns casos, isso aí fora da minha pesquisa, eu peguei uma vez um caso onde o policial, dois policiais, eu vou até contar essa história que é interessante. Dois policiais tinham faltado na primeira audiência, aí eles voltaram para a segunda e os dois foram me explicar por que eles faltaram. Ele falou assim, doutor, nós faltamos porque nós vamos fazer uma diligência de tráfico. Eu falei, mas esse processo também é de tráfico. Não, mas de tráfico mesmo, não é isso aqui. Isso aqui, só sabe o que foi? Isso aqui foi a mulher, a garota de programa pegou a pedra de crack, dividiu em 4, usou uma e vendeu as 3. E depois, com que ela pega, ela faz isso. A gente tinha que fazer um flagrante por semana, fomos lá, pegamos a pessoa e pronto, fazemos. Mas isso não é tráfico, né? Os dois policiais me falam com palavras diferentes, né? A mesma coisa. Eu passo para o promotor e ele fala, peça a condenação. Tráfico, lógico, evidente, está caracterizado. Gente. Enfim, é isso. E aí tem uma pergunta, na verdade duas, que a gente pode fazer junto, de duas pessoas que não são da área do direito, que aqui no Justa Causa tem muita gente que não fez direito, né? Então são perguntas mais de leigo, né? Segundo uma entrevista que corre por aí, né? São as pessoas cultas, né? que perguntaram para ele, por que o promotor, né? Por que o senhor foi fazer direito? Porque eu não tinha outra coisa para fazer, precisava ganhar um dinheiro. Mas depois eu percebi que não tem gente culta no direito. Talvez sejam elas as cultas. Vamos lá, olha só as dúvidas delas. Olha, a elaboração do laudo é obrigatória nesses casos para você determinar se a substância apreendida de fato é uma droga ilícita? E se não tiver um laudo, a pessoa é absolvida? Se ela alegar ser dependente, tem exame toxicológico? Os juízes se importam com isso? São duas coisas diferentes. As duas mexem com o laudo, mas são duas coisas diferentes. A primeira delas, antes de fazer pesquisa, eu responderia para assim, óbvio,
tem que ter o laudo. Se não tiver o laudo, não pode fazer. A bem da verdade, a gente já dá uma quebrada que a gente não deveria nem receber a denúncia sem o laudo, porque você precisa da prova da materialidade. Mas, enfim, o laudo está chegando, está lá, vai, não sei o quê, e quase sempre chega positivo, etc. E tal. Eu peguei 3 processos dessas 800, é uma das coisas que mais me surpreendeu. 3 processos, onde é que não tinha laudo? Não tinha apreensão de droga. E houve condenação de tráfico entorpecente do mesmo jeito. Porque eu vi em conversa telefônica, porque não sei o quê, porque outro foi. Você pode fazer até associação com isso, mas tráfico, você precisa da materialidade. Mas foram 3 casos em que os juízes julgaram pela materialidade indireta. Então, a minha resposta é: óbvio que precisa, mas não sei também. Sei lá, já vi casos que não precisou. Com relação à dependência, é outra coisa muito interessante. A gente tem um panorama de pessoas relativamente jovens, grande parte delas primário, e muitos da apreensão aí, pelo menos, deve ser em pontos iguais aí, maconha, cocaína e crack, é uma parcela bem grande de crack. Então, quando eu fui começar, eu falei, bom, então deve ter bastante gente que alega que é dependente e bastante exame de dependência. Tinha 4% de exame de dependência. 4%. Só. Muitos não pedem o exame, a defesa não pede porque ela acha que não vai ter resultado, porque os laudos em geral são negativos mesmo. E algumas vezes pedem e o juiz fala, não está provado que a pessoa é dependente, não há elementos suficientes para fazer isso. E o curioso disso uma vez, muitos dos juízes fazem com a própria avaliação. Não, eu interroguei o réu e na interrogatório do réu eu percebi a rigidez mental. Mas, gente, nós não somos um psiquiatra. O cara, para fazer dependência, tem que fazer um exame psiquiátrico. Porque muitas vezes ele pode entender o caráter ilícito do fato, mas não conseguir se comportar de acordo com isso. Nós não temos como fazer isso. Mas o mais curioso é que o juiz, para aumentar a pena do caso do tráfico, e muitas vezes, do tráfico de crack, e muitas vezes ele dizia, o crack é mais grave, a lei permite você fixar a pena de acordo com a natureza da droga. Ela não explicou como, mas permite. E o fulano fala, o crack é mais grave porque ele vicia logo de cara ele vicia. Fato também que nunca se comprovou do ponto de vista científico. Mas vai lá, fica um senso comum aí. Mas se o crack vicia mesmo, por que não faz o exame de dependência naquelas pessoas que falam, olha, eu uso há 10 anos, eu uso há 5 anos, eu uso há não sei quanto. Se ele falar que na primeira uso já viciou, então você tinha obrigação de fazer exame de dependência em todos esses caras que se dizem usuários. Mas não foi assim que aconteceu. Os exames foram raríssimos. Exames. Uhum. E aí até tem um rapaz perguntando aqui até, e a questão das internações em relação aos laudos que concluem pela dependência, que na prática pode ser pior? Olha, de 800 processos, nós tivemos um processo, um em 800, não lembro nem qual é a porcentagem que dá isso, que deu inimputabilidade. Foi um caso só. Eu não consigo lembrar qual a natureza desse caso. Todos os outros casos, os poucos casos, é verdade, que foram julgados com laudo, haviam conseguido a semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade, os juízes reduziram a pena, portanto, fixaram a pena menor, e isso acabou sendo favorável para o réu. Na maior parte dos casos, os laudos, no entanto, falam o seguinte: não, ele é dependente, mas não para o tráfico. Uma figura mais, assim, mais médico-jurídica. Porque ele tinha que dizer o seguinte: ele é dependente ou não é dependente? E o juiz é que vai fazer a avaliação. E muitos juízes, a verdade seja dita isso, eu falei antes com uma contradição, mas não é contradição. Muitos juízes não mandam fazer o exame no tráfico, porque ele vai afastar de qualquer maneira isso, dizendo, mesmo que ele seja dependente, etc e tal, viciado, ele trafica, e quando trafica, ele não vai receber as consequências da dependência. Então, no fundo, de fato, pensando assim, é melhor não fazer exame, não gastar tempo mesmo para fazer isso. Agora, aí há outras questões, uma questão interessante aí, que eu só fui conseguir descobrir isso, porque agora eu estou fora do crime, eu trabalho no civil, no direito público, e aí eu percebi o seguinte:
O fulano fala, sou dependente. Aí ele ia submeter a um laudo psiquiátrico. E os laudos psiquiátricos, em grande medida, falavam, não, você não é dependente. E fazia um longo arrazoado, o cara ficou internado 3 anos, o cara ficou não sei o quê, ele usa 10 anos, mas não é dependente. Legal. Aí fui trabalhar no civil e lá a gente tem ações de internação compulsória. Internação compulsória, quase todos os casos de dependente de droga. Aí vem a mãe, a tia, o promotor, esse fulano é dependente de droga. O que ele junta lá? Ele junta uma receita médica, onde o médico escreve assim, dependente de droga, ponto, indico, recomendo internação, ponto. Aí vale. Quer dizer que para o civil, para você internar a pessoa, e só essa frase vale. No criminal, nossa, para dobrar o laudo tem que fazer. Então, na verdade, essa questão aí tem muito pouco ligado com a saúde. Está ligado, na verdade, com a segurança, com a paz pública. O tráfico não é um crime que tem como tutela a saúde. Isso é uma mentira. Porque não é uma preocupação dos sistemas, de maneira geral, não é a preocupação com a saúde. Uhum. A Paula até falou uma coisa muito legal aqui sobre a defensoria. Na defensoria eu acho um absurdo. Em alguns casos a quantidade de droga é ínfima, mas a denúncia aduz que estava dividida em tantas porções. Eu já vi, eu pessoalmente como advogada já vi, ele estava com 2, 3 reais no bolso. Então, e estava com uma trouxinha, então ele estava traficando. As justificativas são muitas para você elaborar a denúncia e depois condenar. E aí tem a pergunta aqui de uma pessoa sobre como fica, então, a presunção de inocência. Abalada. Não fica, né? Não fica abalada. Efetivamente, eu acho isso um grande problema, porque assim, ela fica abalada por vários... Vamos pensar numa luta de boxe. A presunção de inocência, ela está lutando com o Mike Tyson, aí, todo de um lado e do outro. Então, assim, o policial tem uma idoneidade como premissa. A premissa, eu mostro isso. O policial não está lembrando. O policial se contradisse. Leve discrepância, não atrapalha o depoimento. O policial não está lembrando. Não tem problema, porque ele faz muitas diligências e tal. Mas tudo bem, eu concordo. De fato, ele faz mesmo. Muitas vezes ele não se lembra. E o que é que você faz? Não lembra? Sinto muito, não lembra, etc. e tal. Ele pega o papel e fala assim, é isso aqui que aconteceu, não foi? Aí o policial fala, foi isso aqui. Lido para o policial, ele concordou, ponto, condenado. Então, assim, todas as formas de colocar o policial com uma idoneidade, ou seja, portanto, a decisão não está na mão do juiz, está na mão do policial. O juiz está se demitindo disso. E, de outro lado, quando eu analisei também o que os juízes falam em relação às defesas, às versões de defesas. E aí é uma coisa bem complicada também. Primeiro porque ele muito costuma dizer o seguinte, o réu costuma mentir, portanto eu não tenho como acreditar nele. Como só ia acontecer, o réu mentiu. O réu normalmente mente, porque não tem nada a perder. Bom, se eu partir do princípio que ele mente, não preciso nem ouvi-lo. Sim. E, na verdade, e se ele fica calado também no interrogatório, ora, era o único momento que ele tinha para se defender. Se ele não fala nada, então ele é culpado? Acho que eu não peguei nenhum caso de réu calado no interrogatório judicial. Embora teve pelo menos 14 casos de réus que foram condenados por ficarem em silêncio no interrogatório policial, na delegacia de polícia. E a gente mal sabe se foi dado a ele o direito ou não. A presunção de inocência sai fortemente nocauteada. Só fazer um adendo, Roberta, não é todo mundo que decide assim. Todo mundo é igual? Não é todo mundo. No final do livro, no final da tese, eu fiz um capítulo sobre as absolvições, que eu fui pegar as absolvições e ver o que aconteceu nas absolvições. E a gente tem, digamos assim, 3 coisas básicas lá. Primeiro, deu tudo errado. Primeiro, o policial não foi encontrado, aqui não foi, a droga foi lá, não tinha laudo, ou seja, a prova acabou por completo. A segunda opção é o excesso de denúncia. Isso acontece bastante quando se denuncia várias pessoas da mesma casa. Então, o promotor denunciou o pai e o filho. Aí chega o pai e fala, não, a droga é minha, o filho não tem nada a ver. Ou marido e mulher. Aí chega no final, o promotor fala, de fato, não tem nenhum indício de que seja isso. O que a gente vai ver aí, na verdade, é que não é tanto que foram legais absolvendo, é que havia lá um excesso
de denúncia no começo. E há uma parte, digamos assim, minoritária, mas existe, que é ter um respeito maior pela presunção de inocência, pelos limites de prova, etc. E tal. Isso, de fato, existe. O padrão geral, o padrão maior, é o da condenação. Uhum. E aí o Rubens Casara está perguntando para você qual foi a decisão mais inusitada ou o argumento mais absurdo que você já encontrou na pesquisa. Olha, uma das coisas que eu achei, que eu cito inclusive nas palestras, é um juiz que fala o seguinte: tudo de ruim que acontece tem a ver com a droga. Então, todo crime patrimonial é por causa da vontade de comprar droga. Todo crime de violência doméstica é por causa da droga. Todo acidente de trânsito que tem é por causa da droga. E não existe álcool na vida dele. Não existe. O álcool não ajuda as pessoas a baterem, a fazerem nada. Então você tirou a droga lícita e coloca tudo na droga ilícita. Você vê aí, sem contar algumas. O que eu continuo achando assim, muito drástico, as sentenças que julgam com base no silêncio do réu na delegacia de polícia, com aquelas observações do século passado. Século passado eu também sou, mas enfim, do século XIX, eu acho. O inocente jamais se cala. O inocente, a primeira vez que é colocado em frente, vai dizer tudo que. Então, é um senso comum de pessoas que jamais estiveram nessa condição, supõe-se, né? Para poder dizer o que a pessoa faz, sem advogado, e nem sabe a situação, muitas vezes, ou nem teve acesso, nem teve condições de fazer, de fazer essa declaração. E a gente viu vários casos. Isso, para mim, é inusitado. Continuo achando inusitado. Acontecendo em 2013, 2014, para mim, é muito inusitado. Uhum. A Valentina está perguntando para você qual a sua opinião se fosse inserida na lei de drogas um critério objetivo para diferenciar o tráfico de uso. Então, uma das observações que eu faço é que não tem um critério objetivo na lei e a jurisprudência também não construiu um critério objetivo, porque ela poderia fazer isso, né? Por exemplo, quando a gente falava assim, pequeno valor da coisa furtada, não sei o que tal. Aí a jurisprudência falou assim, até um salário mínimo, não sei o quê. Hoje eu estou mesmo com causas tributárias e o Supremo chegou ao ponto que o que é o confisco. Uma multa que for mais de 100% do valor do tributo é confisco. Então, assim, nós poderíamos ter chegado em alguns parâmetros objetivos. Não chegamos porque não quisermos. Eu acho bom. Lógico, sempre vai ter um problema de saber qual que é esse parâmetro. Acho que tem, talvez, referências de outros países. Agora, isso não quer dizer que vão resolver esses problemas, porque esse parâmetro só serve para identificação automática, né? Por exemplo, quando o Barroso propôs isso naquele julgamento que nunca mais aconteceu, né? Que esqueceram do cara, esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim. Ele falava, não, isso é um critério. Agora, se o policial flagra o ato de traficância, pouco importa o volume. Então eu não sei se a gente não vai ver, digamos assim, mais atos de traficância feitos e tal. E não sei. Assim, eu acho que ter critérios objetivos ajuda, mas não necessariamente resolve. O Manuel, inclusive, ele acabou de perguntar, olha, quantas gramas de maconha seria tráfico? Há países em que menos de 10 gramas de maconha não é nada. Aqui, menos de 10 gramas de maconha é pelo menos 15% dos processos de denúncia de tráfico. 1 em cada 6 processos de denúncia de tráfico tem até 10 gramas de maconha. Mas hoje, tráfico tem vários casos de tráfico. Bom, saiu recentemente no Supremo, que o Supremo, depois de não sei quanto tempo, reconheceu a insignificância, no caso do tráfico, de 1 grama de maconha. A Cristiana, obviamente, ela traz à tona a questão racial, né? Vai ser tráfico dependendo da cor do réu, né? É isso que eu queria falar. Eu não tive condição de fazer um recorte racial das sentenças, por uma questão objetiva.
na sentença, eu não tenho essa informação. E mesmo quando eu acesso o processo, em alguns casos, eu tive que acessar o processo para ver os dados do processo. Mas nesses dados eu também não tenho, porque os processos eram todos físicos, né? E eu não tinha condição de analisar processos pelo Brasil inteiro. Então, eu não tenho. Eu suponho que seria interessante continuar essa pesquisa, alguém fazer de outra forma, com um recorte racial. Talvez isso responda um pouco melhor a... Sim. A Crislane está perguntando, e aproveitando que hoje, olha, dia 20/4 é o dia da maconha, né? A gente não vai ter marcha da maconha. Então, pois é, tá vendo que coincidência? A gente falando sobre sentenciando o tráfico nesse dia. E aí ela está perguntando aqui qual o seu pensamento sobre a legalização das drogas. Seria possível a gente dar um passo partindo da legalização? Acho que nós deveríamos. Toda vez que a gente discute a questão... acho que há dois fundamentos aí. Um fundamento de necessidade. Eu não vejo qualquer necessidade para que isso seja criminalizado, né? Olha, eu vou criminalizar isso para que as pessoas não usem, mas elas usam sendo criminalizado. E os lugares onde a experiência tem mostrado que nos lugares onde houve a legalização, não houve o acréscimo de uso. Né? Então, não é uma verdade, não há um sentido nisso. A pessoa vai usar, eu não gosto de usar, mas a pessoa vai usar ou não vai usar, não é a lei que vai impedir ela de fazer isso. Agora, o reflexo disso no resto, veja, a política de guerra às drogas é a pior política criminal que nós temos, em todos os sentidos, todos, né? Então, assim, há muito confronto. O policial mata muito e morre muito também. Aqui é um lugar onde o policial mais morre. Lógico, quanto mais confronto, mais gente mata e mais gente morre. O volume de corrupção ligada a policial com base no tráfico de drogas é gigantesco, porque o volume de dinheiro é muito grande que circula por aí e tudo isso tá no fio da navalha. Quer dizer, o fulano tem um empreendimento dele e aquele guarda lá pode acabar com o empreendimento dele. Então, só que ele é muito rico, muitas condições, etc. E tal. Por exemplo, a droga para entrar dentro do país e tal. A gente vê só droga associa droga com favela. Mas isso é lugar de estoque, não é lugar de produção, enfim. Então, eu vejo que essa política criminal, veja, com relação à questão da saúde, a gente gasta tanto dinheiro com arma, tanto dinheiro com cadeia, tanto dinheiro com polícia, que não sobra dinheiro para hospital, para tratar as pessoas que são dependentes. Nem todas são dependentes, mas tem umas que são dependentes. Cada físico tem uma questão de cada um, né? Como a droga entra em cada um. E alguns realmente vão precisar de apoio médico. Agora, você não tem... Veja, houve um movimento em São Paulo, faz um tempo atrás, que era... O governo decidiu, vamos trabalhar com a internação compulsória. Vamos pegar o pessoal que está na Cracolândia, etc. e tal, vamos fazer internação compulsória. Então, uma grita lá, acabou, não, internação compulsória não, assim não funciona, não é isso, tal. O que aconteceu lá? O que aconteceu, na verdade, é o seguinte: eles não fizeram internação compulsória, mas fizeram internação involuntária, ou seja, as mães levaram os filhos para serem internados. Não foi o Ministério Público pedindo internação. E quando o pessoal levou lá para ser internado, qual foi o problema? Não tinha leito. O Estado não se preparou com leito. Ele se preparou em tirar as pessoas da rua, mas não se preparou em fazer isso. Então, a verdade de um promotor é que você não pensa na saúde. O que você menos pensa aí é na saúde. Sim. A Rê tá trazendo Reis, né? Falar sobre drogas e não falar sobre recorte racial é praticamente impossível. Sim, todo mundo concorda com isso. E a Karen, cadê? Ela fez o Tráfico em Preto e Branco, o próximo livro do Marcelo. Já está sugerindo aqui para você. Essa aqui seria boa. A Karen tá querendo live com você todo dia, olha.
Vamos lá, ó. Aliás, primeira live do Marcelo, né, Marcelo? Primeira live. Olha aí, que Você vê como é que eu tô mal Pô, não, foi mal ótimo. aparelhado. Todo incomodado aqui. Se bem que eu tenho Tá algumas ótimo. marcadas já. Vamos ver como é que Aí, ó. vai rolar aí pela frente aí. Não poderia a pobreza ser tida como uma atenuante genérica ou até um caso de coculpabilidade? Por exemplo, uma mãe solo, desempregada há anos, passando fome, pré-primária? Essa questão seria da fixação da pena no mínimo legal, né? Quer dizer, tese do tanto a culpabilidade quanto a culpabilidade pela vulnerabilidade são teses que foram trazidas ou consolidadas pelo Zaffaroni, muito importante, etc. e tal. O que acontece 52% dos casos a pena foi fixada no mínimo legal. O que é pouco diante da tese costumeiramente dito que a juiz brasileira fica sempre a pena no mínimo legal. O que eu vi que não é verdade.